no programa de hoje eu trouxe uma pessoa que é um lutador, um batalhador, hoje um empresário e que fornece internet, vamos dizer assim, fora desse circuito grande que existe aí das grandes empresas, dos grandes nomes. É o Jackson Oliveira, que está aqui do meu lado. Tudo bom, Jackson? Tudo bem. Então tá tudo jóia. Então, o Jackson, ele começou, há uns anos atrás, com uma pequena lan house e hoje ele tem uma empresa que fornece internet. Bom, Jackson, conta para mim como é que começa alguém com uma lan house se tornar dono de uma empresa de comunicação, de banda, né? Na verdade, foi uma oportunidade que surgiu através de uma necessidade nossa, né? Minha, da minha esposa, da minha família, uma gravidez não planejada, onde a gente precisava aumentar a renda familiar. E nesse desespero nosso, começamos a pesquisar alguma maneira de ganhar dinheiro. E ela teve essa ideia de abrir uma lan house. Sua esposa? Minha esposa, na garagem de casa. E quando ela resolveu me comunicar esse fato, eu de bate-pronto aceitei, vi a única possibilidade. Porque eu já tinha anteriormente tentado algumas coisas. Já tinha vendido pastel, coxinha, cana. E aí eu falei, mais uma coisa que a gente vai tentar fazer para aumentar a renda. E resolvi... Você chegou a vender pastel também? Já, antigamente, quando eu fiquei afastado uma vez, para não deixar as contas vencer sem pagar, a gente fez alguma coisa para não deixar a peteca cair. E aí, mais uma vez, eu ia tentar mais um empreendimento. Só que agora era tecnológico. E até então eu estava longe da tecnologia, porque a gente nunca tinha tido nem o primeiro computador. Mas era uma aventura para mim que eu encarei naquele momento. E eu falei, não, tá certo. Foi isso? Em 2008, né? 2008. Em 2008. E aí resolvi mexer no empréstimo consignado que estava liberado no caixa eletrônico da empresa que eu trabalhava. E ela falou, já que a gente vai fazer isso, eu vou contratar a internet. E vai chegar em 15 dias. É speed empresarial. E vai ter um custo de R$300. Então você vai ter que se apressar. Ou seja, você foi atrás de uma operadora grande, que tem nome, para servir a sua lan house. Isso, que antigamente era a Telefônica. Ou seja, você então... Era cliente, né? Queria ser cliente de uma operadora dessa. Queria ser cliente, ela ligou lá, fez a contratação. E se essa operadora te atendesse direitinho, a tua lan house iria decolar. E aí ela falou, você tem um prazo de 15 dias para correr atrás das coisas, porque em 15 dias já vai chegar a solicitação. Estou com o protocolo na mão. Aí eu falei, então 15 dias eu tenho que ajeitar tudo, o espaço e comprar as máquinas. E estava desatualizado de computador, porque tinha feito um curso em 2000, tinha feito um curso em 94, né? GMS 94 DOS. Não é isso que eu ia falar. 94 não era bem computador. A gente estava começando o Windows 95 ainda, mas eu estava ainda fazendo curso de MS DOS, Clipper, Lotus e tal. Eu estava totalmente... COBOL, Fortran, tudo aquele... Totalmente desatualizado. Basic, Sinclair, um negócio bem antigão. Nunca tinha tido um computador em casa e estava desatualizado, mas resolvi pegar informação com alguns amigos que estavam mexendo lá na empresa onde eu trabalhava e fomos comprar essas máquinas. Comprei esses computadores e quando passou... Desculpa, nessa época era 486, 586, era bem... Isso, os computadores, compramos aqueles Pentium 4, né, que a gente tinha lá na Santa Ifigênia para o pessoal revender. A gente comprou os Pentium 4, um servidor que tinha 40 GB de HD, era o servidor, era o maior, que tinha, os outros tinha 10. E aí compramos eles com 512 de memória para poder montar essa mini lan house com 5 máquinas, uma para servidor e 4 para ser dos clientes. E no 15º dia, o técnico chega para fazer a instalação, a gente estava todo ansioso para começar o empreendimento. Hoje começa o meu sonho. A gente vai começar o empreendimento. O técnico... É um sonho, né? Vai começar hoje o meu sonho. O técnico, ele falou, olha, aqui não chega a internet. Já vou avisar começou o pesadelo. Aí eu falei assim, não, chega assim, a gente pediu empresarial, tal, fez tudo. Ele falou assim, aqui não chega nem residencial, muito menos empresarial. E venderam para você assim mesmo. Aí eu falei, não, ele entenda aqui o que está acontecendo. Eu comprei as máquinas, mostrei para ele, tá aqui. A gente vai montar aqui nesse local. Você não pensou em entrar com uma ação contra eles por terem... Você baseou o seu negócio na informação que você tinha tido. Sim, aí ele falou assim, esse pessoal das vendas, eles são muito irresponsáveis, né? O técnico falando. Eles vendem coisas, eles vendem sonhos que não existem para a sua região. Eu sou técnico daqui e eu conheço essa região. Aqui não chega mesmo, entendeu? Dificilmente em alguns lugares chega a 512 para residência, um plano residencial. E entendendo o seu desespero, ele falou, né? Entendendo o seu desespero, eu vou
pedi para um cabista tratar os cabos aqui, vou abrir uma ordem de serviço para que ele troque os cabos, as conexões, para que chegue pelo menos 512, tá? E aí realmente ele fez ali, no desespero, ele pediu para um cabista fazer toda a manobra de cabo, trocou os cabos, cara, o dia todo trocando cabo. Quando chegou 512 kbps, que é meio mega, na frente do poste, quando entrava para dentro de casa, não sincronizava. Então, ele fez um X na OS e falou, ó, inviabilidade Não conseguia na porta da sua casa? Não. Ele falou inviabilidade técnica, realmente eu fiz alguma coisa para tentar te ajudar, mas tecnicamente a gente não tem como te atender. Aí você olhou e falou, e agora? E agora era sentar e chorar, porque a gente não tinha nem internet para pesquisar. Na casa da minha cunhada tinha Isso aqui é pior. uma discada. Nem para poder entrar na internet E para pesquisar alguma solução, né? Na discada, minha esposa às vezes ia para casa da irmã dela ficar. Deixa eu falar para os mais novos o que é discada. Peraí, eu vou te cortar. É que hoje você só conecta. A discada era assim, você ligava o telefone e vai... Aí ele vai... O modem ligado, né? E aí demorava uma cara para... Realmente, ela ficava durante o dia inteiro para conseguir alguns 5 telefones para a gente fazer contato, né? Porque ela na discada era bem difícil, caía, né? E ela trazia esses números aí, a gente ficava ligando para algumas possibilidades de internet naquela região. E não tinha. Satélite a gente conseguiu, mas não tinha viabilidade porque era muito caro. Fica inviável. Né? Os links dedicados de algumas empresas que foram fazer cotação para nós inviabilizavam o negócio. Aqueles 5 computadores nunca pagaria aquele valor de internet, que passava das casas de 5 a 6 mil reais por mês. Quanto você pagou no computador em relação ao que custava por mês? O investimento no inicial foi R$ 2.600 nos computadores. R$ 2.600 de investimento, ó, pra vocês verem, o capital... E aí os caras queriam 4 para fazer o bagulho funcionar. Por mês, né? Era uma despesa mensal e aí a gente não tinha como pagar, não dava. E realmente a gente ficou pesquisando todas as possibilidades. E 5 meses ficamos assim. E o que era para ser... Você passou 5 meses? 5 meses, porque... E a bebê para nascer já? E a gestação em andamento, ela já tá com a barriga grande. O que era um medo virou um pânico. Um pesadelo. Né? Ficou um pesadelo mesmo, porque... não tinha nem como dar calote, né? Porque eu fiz um empréstimo consignado, descontava já na minha folha de pagamento. Então, as minhas outras contas eu comecei a atrasar, meu cartão, minhas coisas começou a me prejudicar bastante. Mas a gente não desistia. E aí fiquei sabendo de internet via rádio, que tinha um rapaz fornecendo e tal. Aí eu comecei a tentar procurar o telefone dele lá no bairro. Desculpa, você tinha me falado, você teve uma perda nesse pedaço de chão que você passou aí. Você perdeu uma filha. Isso. E teve que lidar com a perda da filha, o nascimento da outra, o dinheiro investido, tudo isso, e você conseguiu passar por cima com ânimo e fazer na verdade a gente teve ali realmente uma queda, né? A gente já tinha caído com essa frustração de não ter a internet da região e a gente tinha investido em algo que a gente não estava conseguindo pôr para frente. E depois a gente teve também esse outro problema. Mas a gente sempre encarou de uma forma diferente as situações. Então a gente continua insistindo e conseguimos abrir o negócio, né? Ou seja, porque outros filhos, a tua vida continuava, você não pôde se deixar bater. Na perda da minha filha, especificadamente na data que a gente perdeu ela, eu já estava fazendo a instalação do meu primeiro cliente. Eu já tinha conseguido montar a Lan House, já tinha saído daquele problema da Lan House e estava instalando o meu primeiro assinante, porque com a necessidade de abrir a internet, de montar a Lan House ali, eu vi que o bairro estava carente com aquela situação. Então eu precisava suprir a minha necessidade e a do bairro. E a Lan House deu certo? A Lan House inaugurou, dava fila de espera, os meninos queriam jogar. Dava fila de espera, todo mundo querendo ver se conseguia, vendo alguma coisa na internet do tipo assim... Cadê as empresas grandes de internet daqui? O pessoal pesquisando, a gente conseguiu aquele ponto e a Lan House não parava, então ela conseguiu pagar as suas próprias contas, né? Mas para chegar nisso, você conseguiu fazer tudo isso com a Lan House, mas faltou um pedaço da história, porque você não conseguiu a internet. E aí, de onde veio a internet? A internet, o provedor, que é a Falcomnet, né, me ajudou muito naquele momento, conseguiu a instalação da internet pra gente lá.
E ele falou, Levou olha... uma cara pra você conseguir. Ó, como eu vou fornecer para Lan House, dá um jeito de conseguir a sua própria internet. Ou seja, nem ele queria te fornecer. Você vai sugar muito a minha banda e eu tenho um plano aí de instalar 500 assinantes. Mas ele era uma empresa? Ele era uma empresa que estava se iniciando ainda, de uma forma amadora, mas ele estava já com um corpo, ele tinha mais ou menos uns 300 assinantes, né? Hoje é teu concorrente. Hoje não mais, ele virou um parceiro, depois de parceiro ele virou um cliente nosso, e depois ele estava meio que parado no tempo lá com os negócios dele, deu uma pausa, ele não conseguiu. Então aí você conseguiu essa internet, aí você percebeu que dava para conseguir uma internet via rádio de outro lugar. Conta pra gente como é que foi esse processo. Esse processo foi um processo bastante de pesquisa, porque quando eu consegui a internet, eu me debruçava como funciona a internet via rádio. Como que era a retransmissão. Fiquei muito curioso com essa situação e essas pesquisas me levaram a entender que de um ponto onde tinha internet eu conseguia levar para outro, transmitir para outro. E eu consegui um ponto que chegava a internet 4 mega do Speed, eu falei, olha, se eu tenho um ponto que enxerga o outro, eu vou conseguir também fazer retransmissão. E estudei os equipamentos que poderia ser usado nisso. E pedi uma ajuda de era um rádio transmissor e um receptor. Aliás, dois, é um rádio que TX, que a gente fala IRX, e o outro TX-RX. Justamente. E aí a gente montou esse primeiro enlace, né, entre essas antenas para suprir essa necessidade da Lan House, porque eu já tinha o estupim que era a Falconet falando para mim sair da rede deles. É brincadeira, o cara vendeu o negócio para você e você já estava incomodando pagava ele. dobrado, né? Pagava dobrado, mas ele queria que a gente saísse, porque a gente consumia, ele liberava pra gente. Então, mas na verdade isso foi muito bom para você, né? Foi muito bom pra gente, a gente já não se acomodou desde o princípio, porque desde o princípio eu sabia que eu tinha um prazo de validade para sair da rede dele. E isso para mim foi muito bom. Aí ele falou, eu tenho um sonho, Alexandre, de entrar nesse mercado seu, de fazer dessa parte para cá eu atender. Ele falou assim, faz isso, pelo amor de Deus, faz isso, porque eu não aguento mais essas pessoas me ligando todo dia para instalar a internet. Mas não é estranho alguém que está tentando ganhar dinheiro fazendo um negócio, falar, vai você fazer, porque eu já não aguento mais. Eu não tô aguentando mais, todo mundo... Ele não devia ter tentado expandir ele? Muitas pessoas chatas ligando todo dia, que nem você, fica enchendo o saco. Meu Deus, que eu queria tanta gente chata querendo alguma coisa de mim pra eu ganhar uma grana, viu? E ele não queria mais, ele não estava conseguindo dar conta. Ele falou, faz isso que você vai me ajudar. E aí eu estudei a situação. Gente chata é ótimo. Fui pegando o know-how, né, o conhecimento daquela área e realmente consegui fazer o primeiro enlace. Quando eu consegui colocar esses 4 mega na Lan House, foi um boom de novo para a Lan House, porque a Lan House ela saiu de um ponto para outro, a pessoa falava, a internet lá tá muito rápida, você assiste vídeo sem travar. Você não tinha concorrente porque não tinha internet. Ninguém tinha internet em volta. Tinha uma Lan House lá embaixo, que hoje eles ainda são meu concorrente, que eles não forneceram pra gente a internet. Eles estavam na avenida, bem localizados, e eles já tinham uma estrutura lá e uma rede lá. Mas naquela localidade especificadamente ali no lugar onde eu estava, não tinha. Então as pessoas iam para lá e ficavam durante a noite. A gente queria fechar meia-noite, expulsar o pessoal, vai embora, porque a gente precisa descansar. Dormir. E realmente... Conclusão, teve mais gente expulsando quem queria entrar na internet do que gente ajudando o pessoal a entrar na internet. E aí quando eles descobriram que estava rápida lá a internet, começaram a se comentar e querer os pontos nas casas, né? Falou assim, consegue colocar um ponto desse lá em casa? Porque eu não aguento mais a discada. Ou seja, tinha lugar que nem discada funcionava. E aí você começou, ia instalar para eles e perdia o cliente? Na verdade eu pensava 2 vezes. Falei, se eu instalar para ele, vai parar de vir por tempo na Lan House. Mas era um negócio certo, né? Porque eu cobrava uma mensalidade Todo X dele. Lá. E ele iria estar realmente sendo um cliente, mas um cliente na casa dele, que não ia me gerar tanta transtorno. Era menos gente chata na Lan House. Na Lan House. E aí comecei a instalar ali os meus primeiros clientes. Da mesma forma que eu fiz na Lan House, eu fazia com eles. Só que começou a saturar. E aí eu falei, eu preciso controlar, né, as bandas dele. E comecei a estudar uma maneira de poder ser justo com todos, né? Para que todos navegassem de uma forma justa. Eu vou pedir para você uma pausazinha. A gente vai para um comercial e volta daqui a pouquinho para a gente saber o resto dessa história, porque vamos ser sinceros, né, cara? Ter internet hoje tá fácil, né? Dá até para ver televisão. Vamos lá, volto num minutinho.
hoje aqui comigo está o Jackson Oliveira, que é da Cybernet, e é um cara, um empreendedor que, passou poucas e boas para estar onde está hoje, né, Jackson? E hoje, fazendo essa análise, né, do tempo, de 9 anos atrás, tudo mudou na parte tecnológica, do acesso à internet. Nossa, em 9 anos parece que era outro mundo. Era outro mundo, onde a gente não conseguia o acesso de conseguir ver um vídeo na internet. Como conseguia ver um vídeo? A gente não tinha velocidade suficiente para isso, os vídeos travavam, a gente tinha que deixar carregando por horas para poder assistir um vídeo. Para ver um vídeo de 32 segundos por um tamanho assim, né? Isso, para baixar uma música. Então, aquele momento foi o momento que nasceu essa necessidade, que nasceu essa oportunidade da Cybernet entrar no mercado. Então, a gente conseguiu suprir a necessidade ali da Lan House, do bairro, e começamos a fazer as primeiras instalações. Então, mas valia a pena para você estar colocando na casa das pessoas, porque elas pagavam fixamente? Pagavam fixo, né? E tinham pessoas que estavam na minha rua, que às vezes não tinham tempo de vir à Lan House e usavam nas suas residências durante a noite, né? E estavam fazendo faculdade e tal, e tinha a comodidade de estar nas suas casas. E isso, eles, no boca a boca deles, eles iam indicando para outras pessoas. Onde que eu consegui expandir minha cobertura para 360 graus. Com uma antena, até hoje eu tenho essa antena guardada, essas coisas eu tenho guardado de relíquia lá, porque ela fazia o 360 graus. Eu não fiquei tão limitado só na minha rua. Não era direcional. Depois eu expandi no 360 graus e consegui um raio de cobertura de 1 quilômetro. Mas isso é legal, mas e o Anatel? Então, até então eu não tinha nem a ideia que quem regulamentava essa operação era a Anatel. Eu estava tão empolgado em gerar essa demanda dos clientes, instalando a internet para eles, a felicidade que eles ficavam em ter a internet banda larga nas suas residências, porque eu disponibilizava 128 kbps. Já era o dobro que a discada tinha, mas era garantido. E eles conseguiam ver alguma coisa. Então, eu estava tão empolgado com isso que nem me preocupei. E também não tinha conhecimento para tal, técnico, para saber que tinha essa regulamentação da Anatel. E depois comecei a ficar atento sobre isso quando um dos provedores que estava concorrendo na área que eu estava, ele foi atuado. E isso me gerou Foi o pessoal da Anatel lá? Foi o pessoal da Anatel, lacrou, né? Prendeu, né? O empreendedor que estava fazendo... Não era esse outro que te fornecia anteriormente? Não. Foi um outro que foi lá e aí gerou uma preocupação naquele momento, porque eu falei, se prendeu eles, pode me prender também, né? Então, eu tinha bem poucos clientes em relação ao que eles já tinham, né? Mas eu me preocupei. O que eu fui fazer? Num grupo de Orkut, eu conheci um rapaz que estava perto de mim fazendo o mesmo trabalho e a gente se juntou. Orkut, né? Já acabou. Era no Orkut, a gente se juntou para tirar a licença, abrir uma empresa e tirar a licença da Anatel. E aí a gente, de comum acordo, fizemos isso, abrimos uma empresa e se juntamos para tirar essa licença e dei a entrada na Anatel. E quando esse provedor que foi atuado se legalizou, com certeza me denunciou e a Anatel foi atrás de mim. Só que eu já estava com um protocolo de licença, que eu tinha dado a entrada e tal, e realmente eles vieram no bairro e pegaram todos os provedores que tinha pirata lá e derrubaram tudo. Já tinha mais, então. Tinha alguns outros assim, todo mundo embarcou nessa. Ensaiando algumas coisas e eles realmente foram lá e lacraram todos os provedores que tinha. Só ficou eu e esse outro que já tinha conseguido a licença. Nisso tudo? A minha esposa continuava cuidando da Lan House e me dando apoio, né? Porque para carregar as ferramentas no princípio, era 2 viagens, então ela ia junto comigo para levar, a gente não tinha carro para instalar, a gente ia instalar clientes às vezes até 800, 900 metros, a gente ia 2, 3 vezes, ficava um dia inteiro para instalar. Tudo isso que você está falando, você ainda trabalhava na empresa? Trabalhava na empresa, eu chegava da empresa, eu saía das 2 da tarde, chegava em casa por volta das 3 horas, era a hora que eu tinha das 3 às 7, que ainda estava um pouco claro, para instalar um cliente. E buscar ainda o equipamento lá na Santa Ifigênia, eu instalava o cliente. Você estava me falando a dificuldade de trazer o equipamento, né? Porque é umas antenonas desse tamanho. Era grande, exatamente. Aí era só entrar no metrô, ficar lá nas costas fingindo que era tartaruga ninja e tava tudo certo. Era bem difícil, porque às vezes o pessoal expulsava, né, do horário de pico, eles te expulsam, não deixam você entrar com alguma coisa grande. Mas é o pessoal que você falou, o senhor tá se acabando ali. O senhor tá imaginando você com a antena no metrô. No metrô, no horário de pico, porque eu saía 2 da tarde. O pessoal quem que expulsa? As pessoas ou os seguranças? As pessoas, né? As próprias pessoas, elas te rejeitam, porque você mesmo? pegar com uma sacola muito grande no metrô, no horário de pico, você não consegue nem entrar. Eles te barram, você não consegue entrar. Aí, por vezes, eu vinha de lá da Santa Ifigênia até a Armênia, andando com as antenas para poder pegar a condução. Esse foi os meus primeiros assinantes, foi com muita dificuldade assim.
A furadeira que a gente usava, que só tinha para comprar a furadeirinha da Skill, que era R$90. Eu fui lá e comprei uma furadeira daquela. E por vezes... Ele olha pro Sam porque o Sam tá rindo pra caramba. E por hora, às vezes, eu ficava com aquela furadeira ali fazendo instalação durante horas para fazer um furo tão minúsculo, né? E para passar o cabo. Comprou nas Casas Bahia? Era tudo para mim, era um aprendizado. Quando não conectava, por que não conectava? E estudar redes, por que isso estava acontecendo. Conclusão, você sabia quase tanto quanto o seu cliente naquele momento. Isso, era só a necessidade dele que me empolgava para fazer a conexão. Quando tudo dava certo... Aí eu chegava em casa realizado, né? Eu deixei mais uma pessoa conectada. E realmente, aquilo ali, eu fazia o máximo para deixar um serviço ali para que ele não me chamasse mais, né? Porque se ele me chamasse... Se der manutenção, era eu que tinha que ir. Aí quando passei ali da meia dúzia de clientes... Isso chama excelência, né? Ele tem excelência no que ele fazia. Tem que ser perfeito para não ter problema. Para não ter problema. Então esses primeiros assinantes... Se todo mundo pensasse assim, né? Para não gerar um problema para mim mesmo, que era para mim mesmo. Hoje em dia... eu sempre procuro falar hoje com os funcionários, porque quando eles atuam numa instalação, eles devem fazer de tudo para que não gerem um reparo. Porque muitas vezes não é ele que vai mais, porque vem um outro que vem tampar o buraco que ele deixou lá. E quando era eu mesmo e eu mesmo que tinha essa responsabilidade, então eu já fazia tudo e instruía o assinante para que ele não viesse fazer alguma bobagem e deixar ele sem conexão. Mais um problema. Para me gerar problema, porque só tinha eu para atender. Se eu tivesse no emprego e ele gerasse um problema, ele ia ter que esperar eu chegar do meu trabalho para poder dar um suporte. Então, eu orientava eles bem e eles não me ligavam muito, a não ser para quando realmente dava algum problema geral, eles me ligavam e eu informava. Mas, caso contrário, eles me ligavam um pouco. Não dava manutenção. Não dava tanta manutenção. E aí, me fala uma coisa. Você foi expandindo dentro do bairro e tal, e a que nível você chegou? Porque você tirou o registro do Anatel. Eu consegui, né, a ortoga da Anatel para explorar o serviço em todo o território nacional junto com esse companheiro. O Brasil inteiro você pode fazer? O Brasil inteiro. E isso era uma licença muito difícil de conseguir, era burocrática. Naquela época era muito difícil mesmo. E a gente conseguiu essa licença. E eu falei, falei com a minha esposa, a gente precisa ir em um lugar mais notório, porque eu estou trabalhando aqui na sala de casa e ainda aqui na Lan House. A gente precisa descer, locar um espaço, né, para divulgar o serviço. E aí ela concordou, a gente achou um ponto lá na avenida e realmente esse ponto até hoje, 2011 a gente entrou naquele ponto, locamos ali para fazer uma loja de informática e provedor de internet, né? E não tinha nada para encher aquela loja, porque a loja era muito grande e tal. A gente só colocou o balcão, trabalhava eu, um funcionário da Lan House que desceu comigo, que era o Rodrigo, era eu, ele e a Edna. E quando eu falava assim, olha, Rodrigo, segura as pontas aqui que eu vou instalar um cliente. Aí ligava pro cliente aqui, falava, cliente, o instalador tá indo aí na sua residência, tá? Pra te instalar daqui meia hora. Com a voz diferente. Oi, o instalador tá indo aí, moço. Já tá chegando. Aí chegava lá, olá. Daqui meia hora o instalador tá indo aí. Tinha que mudar a voz porque... E aí quando chegava lá era eu mesmo, o instalador, né? Era eu mesmo. Normalmente, e ainda xingava o cara, ele me deu endereço errado, aquele e aí chegava, para as pessoas poderem bem falar, essa empresa não é tão grande, pequena, né? A empresa é grande, a internet, porque normalmente o pessoal não bota fé, não bota confiança numa empresa que está começando. O cara que instala, é o cara que atende, é o cara que é o dono, como que pode ser esse negócio, né? Aí eles começavam a somar, então eu já começava a usar essas estratégias. Aí que eu falei, Rodrigo, você precisa aprender aí, cara, a instalar, porque já tá ficando difícil para mim sozinho. E dirigir também, né, porque ele era um jovem e tal, tava querendo tirar a carta, e ele foi tirar a carta, e eu tinha um Monzão lá, colocava as coisas tudo dentro do Monza para poder fazer. Também, foi com o primeiro carro, a gente lotava aquela coisa de ferramenta. Teve um momento, a gente tá com o tempo já acabando, você teve um momento que você teve que largar a empresa e passar... Em 2010 eu não consegui mais conciliar, né, em 2010 eu tive que sair da empresa e me dedicar exclusivamente ao negócio, né, e realmente... É difícil, hein, tomar essa decisão. Foi difícil porque a gente está falando de uma estabilidade de família, né, financeira da família. E eu não queria deixar eles em riscos, né? A gente não tinha grandes coisas, mas a gente conseguia, pelo menos, honrar os compromissos, né? E aí eu fiz até um desafio com Deus mesmo. Falei, Senhor, se eu sair do emprego aqui, durante 5 meses, eu conseguir pelo menos triplicar o meu salário... E coloco a internet aí no céu. Eu vou ficar tranquilo em relação a essa decisão. Tipo assim, vou fazer um prosélito. Senhor, se eu conseguir, eu boto uma antena aí em cima. Aí quando chegou os 5 meses que acabou o seguro-desemprego, eu estava ganhando 5 vezes mais do que eu ganhava na empresa. É a fé e a boa vontade, né? Isso, aí eu realmente peguei confiança, abrimos a empresa, registrei meu primeiro funcionário,
Do meu primeiro veio o segundo, que até hoje trabalha comigo, o terceiro, Quantos funcionários o quarto. você tem hoje, né? Hoje a gente já emprega mais de 30 pessoas, né, 30 diretas. pessoas. Né? Hoje tem 30 pessoas diretas trabalhando conosco. Eu sei que você não vai querer falar para mim, mas dá uma mensurada aí na quantidade de clientes que você tem. Hoje naquela região ali, entre 3 cidades, a gente atinge aí alguns milhares de clientes. Milhares de clientes. Hoje a gente o nível de reclamação que você tem desses clientes? Eu tenho é baixo em relação... Estou perguntando isso porque você disse que preza pela excelência. Eu estou acreditando que você é uma pessoa que faz por merecer, né? Ao número de clientes, eu considero ele baixo. A gente tem uma meta de abaixá-lo ainda mais, porque a gente está num fogo cruzado, onde que o maior índice hoje de reclamação de prestação de serviço é da internet. É isso, então, por isso que eu tô perguntando. É difícil agradar o cliente, muitas das vezes porque ele é leigo e ele não conhece o serviço. Às vezes ele acha que o problema é da operadora e muitas das vezes não é. Às vezes é do header que ele tem, da computador que ele tem e até às vezes do Wi-Fi, do mau uso. Tem um defeito que todo mundo, né, as pessoas não falam muito, que é o AIO, né? Auto-idiotice do operador. Então, também. aí realmente a gente tem esses problemas. A gente está tentando reeducar os clientes em relação a isso. Tem vídeos hoje no nosso aplicativo, que a gente tem um aplicativo hoje, que eles podem baixar e ver alguns vídeos para eles mesmos poderem corrigir algumas coisas. A gente tem trabalhado nesse sentido. Lógico, precisamos melhorar muito. A gente tem metas para serem alcançadas que são muito agressivas, de causar realmente um encanto dos clientes, encantá-los em relação ao serviço e expectativa de internet. Você precisa da internet vir de algum lugar. Você falou, tem que pegar o ponto de algum lugar. E aí, mas você é obrigado a estar preso numa dessas grandes para realizar isso? Hoje não mais, né? Antigamente sim, a gente ainda tinha essa dependência das grandes telecom. Como a gente conseguiu a outorga da Anatel, a gente hoje é uma operadora, a gente compra como eles, né, em grande atacado, dentro dos lugares corretos do PTT, onde se concentra todo o tráfego de dados hoje do nosso país, PTT São Paulo, a gente está interconectado lá. PTT? É o ponto de troca de tráfego, né? As grandes operadoras estão todas lá dentro, né? Tá. E também os conteúdos estão lá. A Netflix está lá, a Microsoft está lá, a Google está lá. Você consegue ir lá. Isso, lá juntamente a gente está... Como é que é na porta de entrada? Você chega e fala, dá licença. No começo é difícil, porque muitas das vezes as pessoas te barram até chegar a esse ponto, né? A gente tem uma dificuldade. Precisa criar, assim, uma demanda para você conseguir tá lá dentro, criar um volume, né, de conexão. E hoje a gente está interconectado lá. A gente traz uma internet limpa para a região de Guarulhos com muitas velocidades, né? Se outros lugares, outras regiões precisarem desse tipo e tiver, vamos dizer, interesse de estar fazendo alguma coisa assim, você vai para outras partes também se precisar agora? Isso, a gente tem um plano de expansão, né, estratégico até, onde a gente está avançando conforme o nosso planejamento estratégico. Porém, isso não nos barra a ir em novos horizontes. Como eu tenho a licença para todo o território brasileiro, eu posso estar vendo uma possibilidade em um determinado estado onde eu queira atuar e posso fazer isso, entregar o meu próprio circuito aqui, entregar em outro estado e lá fazer um povoamento de internet. Isso daí tudo é possível, né? Bom, também dos nós investimentos. Estamos acabando, infelizmente o tempo acabou, o Sam está lá fazendo tchauzinho para mim, né, Sam? E aí eu queria falar para você o seguinte, eu vou te dar 1 minuto para você falar algo que eu não falei, tá? E passar teu telefone e contato para quem estiver interessado em falar com você, te conhecer e de repente até, né, fazer uma consultoria nesse ramo. Hoje realmente eu quero deixar claro aqui para os empreendedores que nos assistem, as pessoas que têm uma história parecida, que não desista, né, do seu sonho, porque no começo tudo é muito difícil. A gente encontra muitas barreiras, muita dificuldade. Então é necessário acreditar, ser resiliente, insistente no seu sonho para que você consiga alcançar o objetivo. A gente ainda está muito distante ainda de alcançar o que realmente a gente quer, mas a gente está caminhando. E hoje o que a Cybernet tem a dizer para os clientes que hoje estão na nossa base é que a gente vai alcançar o nível de excelência. A gente estamos buscando isso para que a interconexão nossa para com o cliente ela seja mais estável possível. A gente tem investido nisso, temos criado meios para isso, entendeu? Então, para trazer uma conexão justa e limpa. Hoje, se a gente falar para que está entregando 100 mega, a gente realmente é fiel para entregar esses 100 mega e não ficar mentindo e colocando subterfúgios para que essa velocidade não chegue. Então, esse princípio a gente sempre carregou desde o começo e isso é percebido pelos clientes, entendeu? Só não acontece dele ter essa experiência da contratação
feita quando ocorre algum problema técnico, e isso é informado. Então isso é bem claro. Você não quer que os outros passem pelo que você passou. Não, porque muitas das vezes as pessoas vão lá e contratam uma coisa e são enganadas, entendeu? Eu contratei 100... Você sabe o que você sofreu por causa disso, Isso, né? então a Lan House praticamente não decolou por causa disso, né? Assim, demorou, criou tanto problema, porque é uma informação que veio errada. Inclusive, a sua família correu um risco, né, vamos dizer assim, de uma falência, até porque se te dão a informação errada, você monta um negócio baseado naquilo e depois não tem aquilo para você fazer, põe a sua família em risco, né? Realmente. Então eu acho assim, essa forma de você ver e pensar é muito boa, muito legal, por isso que eu trouxe você aqui, porque as pessoas têm que entender que eu não estou fazendo publicidade numa empresa que vende internet, até porque a área dele no momento até é razoavelmente limitada para o Brasil inteiro, mas ele luta pelo melhor, pelo bom, pelo que é justo, não é isso? Com certeza. Bom, colocou lá o seu site, já pôs aí, Sam? Vamos lá, www.cybernetprovedor.com, sem BR, né? Sem BR. Tá bom, e o telefone 2303-3695, logicamente que tem um 11 ali, porque a gente está em São Paulo, né? Agradeço sua presença. Eu que agradeço. De coração. E não vou mentir para vocês, é muito bom a gente estar no empreendimento, que nosso TV é um empreendimento. E saber que tem pessoas lutando tanto para ser empreendedor. Meu programa não tem o escopo de ser um programa sobre empreendedorismo, eu não sei falar essa palavra. Mas é um programa que a gente tenta passar para vocês informações e mostrar gente que lutou, que conquistou. São os heróis do dia a dia, tá certo? Bom, eu agradeço a sua presença e nós voltamos no próximo programa. Aguardo vocês assim, ó, com o coração aberto.